Emerson Pansieri tá na área, tem notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço pra você também, Cirilo, boa noite pro Panzi, todo mundo ligado com a gente aqui na reunião da turma do Bate-Bola. O Cruzeiro hoje curte folga, os jogadores treinam amanhã na Toca da Raposa. Tem treino também previsto para domingo. Domingo também tem treino de manhã. E a equipe segue a preparação, segue o planejamento montado pelo técnico Leonardo Jardim, a comissão técnica do Cruzeiro, pensando no clássico contra o Atlético na quarta-feira, jogo na Arena MRV, esse confronto então fora de casa, né, para o Cruzeiro, essa partida da retomada do Campeonato Brasileiro. E foi manchete hoje da turma do Bate-Bola, Cirilo, essa questão do Fabrício Bruno. Por quê? Hoje mais cedo, no Rádio Esportes, o nosso Wellington Campos, acompanhando a seleção brasileira, que vocês falavam, ele disse dessa questão do Fabrício Bruno, que acha pouco provável que o jogador chegue para a partida. A verdade é que fica essa dúvida, né, em relação a como seria o deslocamento do jogador para cá, como seria feita essa também colocação do jogador neste voo para que ele chegasse a Belo Horizonte, participasse do jogo. Agora, se chega e também atuou contra o Japão, será que fica como opção no banco de reservas? Será que vai ser relacionado? Para mim ainda está bem na dúvida essa utilização ou não do zagueiro Fabrício Bruno. Por isso, é uma peça que o técnico Leonardo Jardim, na hora da escalação, amanhã tem essa retomada dos trabalhos, como eu disse, ele vai pôr uma interrogação, né? Ele vai pensar numa alternativa? Claro que vai. O Jonathan Jesus é um jogador que treinou, né, normalmente ontem, participou da atividade com os companheiros na Toca da Raposa, saiu de campo no duelo contra o Sport com uma dor no tornozelo, né? Já teve um incômodo no joelho recentemente, teve esse problema no tornozelo, agora é um atleta que fica aí à disposição do técnico Leonardo Jardim. Por quê? Se der algum problema, se chega, mas está cansado, se chega e se não chega também, é importante ter um plano B. O Leonardo Jardim não vai trabalhar só com uma hipótese de ter o Fabrício Bruno em campo no Clássico, Cirilo. Ô Edu, Jonathan Jesus e fim de papo? Ou João Marcelo pode jogar? Não, é Jonathan Jesus. Pela entrada do João Marcelo no último jogo, ele ainda está num ritmo abaixo dos demais jogadores. Eu acho que os dois 100%, o João Marcelo é melhor, mais zagueiro do que o Jonathan. Mas quem está melhor fisicamente, com mais ritmo, é o Jonathan Jesus. Então, se fosse para eu fazer a escolha, seria pelo Jonathan ao lado do Vidalba, com a ausência do Fabrício Bruno. Vai ser muito difícil, né? A chegada dele, então tem esse problema, entre aspas, mas é um problema significativo. Fabrício Bruno, para mim, é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. E é uma ausência significativa de um cara desse tamanho na competição, como o Fabrício Bruno. Pesa muito mais do que a ausência do Vidalba, por exemplo. Siga, Pansieri. Por isso, o Cruzeiro também dando uma olhada e melhorando a parte física, enchendo o tanque de outros jogadores que foram baixa. Por exemplo, no duelo contra o Sport, de iniciar a partida, o Christian não começou. Ele estava ali no banco de reservas, foi para o jogo, visivelmente estava cansado, visivelmente estava realmente precisando ter aí alguns dias de descanso. Ontem foi poupado da atividade em campo, amanhã deve aparecer na Toca da Raposa para participar do treino e ser aí uma opção importante para o técnico Leonardo Jardim. Mas vale destacar também, Cirilo, que para o duelo contra o Atlético, o Cruzeiro tem algumas voltas importantes. O lateral direito William, o volante Lucas Homero, o atacante Caio Jorge, esses jogadores não atuaram no jogo contra o time pernambucano. Estavam suspensos. Então são boas notícias para a montagem do Cruzeiro pensando no Clássico. Uma outra questão positiva é a do Wanderson. O Wanderson, que é titular ao longo de toda a temporada, né, do Campeonato Brasileiro, vamos colocar desde quando o Campeonato Brasileiro começou e o trabalho do Jardim, o Wanderson é o titular ali no setor ofensivo do Cruzeiro. Ah, mas não fez gol, mas não sei. Ele é o homem de confiança do técnico Leonardo Jardim. E tem uma questão, ficou de fora do jogo contra o Flamengo, ficou de fora do jogo contra o Sport. A lombalgia estava incomodando o jogador demais, só que quando o Cruzeiro informa esse trabalho híbrido, que é o trabalho em campo e o trabalho também interno, isso quer dizer o seguinte, que ele faz ali uma espécie de tratamento e depois vai para campo para fazer atividade com os companheiros. E isso
torna bem mais viável a volta do jogador para esse clássico contra o Atlético. Cirilo. Ô Edu, estando liberado do departamento médico, não tem qualquer dúvida que o Wanderson começa o clássico quarta-feira. Eu não tenho qualquer dúvida que aqueles 11 de sempre, isso aí, estando à disposição, são os 11 do Leonardo Jardim. Não tem mais por que discutir, não tem mais por que duvidar, cara. Nós estamos em outubro e deu certo. É isso aí, deu certo até agora, não deu? Por que vai mexer, cara? Deu certo, mas o Gabigol tem ótimos números. Que bom que continue o Gabigol entrando quando for necessário, no segundo tempo, entregando gols, assistências, participações, ou a depender do adversário. Como já aconteceu do Leonardo Jardim, escolheu o Gabigol e ele iniciar jogos. Às vezes até Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge juntos numa partida, num segundo tempo. Mas o que está acontecendo de positivo no Cruzeiro hoje é quando tem Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge, ponto. Ontem a gente trouxe alguns números do Wanderson, né? Com a camisa do Cruzeiro. Grandes chances criadas no Campeonato Brasileiro. O Wanderson é o segundo, tá atrás apenas do Matheus Pereira. Assistências esperadas no Campeonato Brasileiro. O Wanderson é o segundo, atrás apenas do Matheus Pereira. Passes decisivos por jogo. O Wanderson é o terceiro, atrás de Matheus Pereira e William. Absurdo, Matheus Pereira também, hein? Dribles certos por jogo. Wanderson é o primeiro. Então tem muita coisa positiva do Wanderson, cara. Ele entrega, ele é uma peça fundamental na engrenagem dessa máquina aí que o Leonardo Jardim foi construindo. Então não tem muito o que discutir, cara. Se ele tá saudável fisicamente, tá recuperado, Wanderson titular. Ô, Cirilo, deixa eu só entrar aí no papo do Panzi. É porque, não sei se vocês viram aquele levantamento dos passes decisivos do brasileiro, que ele falava do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele tem 47, ele tem 10 a mais que o Arrascaeta, que é outro jogador que vem chamando muita atenção, né? E teve esse enfrentamento de Cruzeiro e Flamengo, né? Cruzeiro com o Matheus Pereira, o Arrascaeta no Flamengo. Realmente é um ano espetacular do Matheus Pereira. Pansieri, mais do Cruzeiro. Vamos lá então, Cirilo, para falar de um jogador especificamente. Esse tem um edema na coxa e acho que não vai para o jogo contra o Atlético. É o Sinisterra, né? O Sinisterra, pelo quadro que ele deixou o duelo contra o Sport, né? Sentou no chão ali no gramado, o Jardim chegou, deu um abraço, dava com dor na coxa e realmente, se o jogador não está 100% sadio, se ele não está com a parte física no primor, né, para um jogo dessa grandeza, não tem por que levar. Então dá tempo pro atleta. Tem jogos importantes do Cruzeiro também na sequência, tem jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Atlético é fundamental, é óbvio que é. Mas para você perder o atleta e aí fazer uma recuperação rápida, não. Edema foi constatado, o Cruzeiro vai trabalhar com o atleta, fazendo um tratamento na Toca da Raposa. Hoje foi lá, assim como o Matheus Henrique, a turma que tá machucada trabalha, né? Quem tá de folga hoje é só a turma que tá apta para o jogo. Mas Matheus Henrique foi, Janderson tá em processo de recuperação de lesão também foi, Sinisterra foi, essa turma toda tá lá, né? Na Toca da Raposa em 2 períodos. Então, é um jogador que tem esse trabalho para que também tenha um fortalecimento mental do atleta, passou por lesões na Europa, chegou ao Cruzeiro sabendo que era importante ser um momento também de recuperação física dele, né? Então, não vai ter nada de correr contra o tempo em relação ao Sinisterra. Torcedor, porque comprou o jogador machucado. Não, gente, não comprou o jogador machucado. O Cruzeiro sabia do histórico de lesão que ele tinha, né? Fez essa aposta no jogador, mas sabendo que para o Cruzeiro, o próprio Joaquim Pinto disse, né, na entrevista que ele deu recentemente ao Cruzeiro Cast, para o Cruzeiro é um atleta que vai ser muito utilizado também pensando para o ano que vem, né? Com pré-temporada, com o trabalho físico que está sendo feito com ele, para ele reforçar o Cruzeiro. Posso olhar o copo meio cheio? Olhe. Então o torcedor do Cruzeiro que está preocupado, puxa pela memória o caso do William. O William foi contratado exatamente dele, cara. Com um histórico de lesão, chegou aqui, começou, fez um jogo, parou, fez outro, parou de novo, ficou um período em tratamento. E olha o que virou o William, né? Jogou 60 jogos no ano passado. Então vamos dar tempo ao tempo. Pode ser que o Cruzeiro tenha realmente contratado um cara que não teria condição de ser utilizado de imediato? Pode ser, tá acontecendo. Mas não dá para descartar, né? Confiar no departamento médico, tentou, não deu, sentiu novamente, recupera com calma, com tranquilidade. O Sinisterra é muito bom jogador, é jogador de seleção. Ele veio para o Cruzeiro pensando em jogar a Copa do Mundo do ano que vem.
E se não der para esse início de trabalho ter uma sequência, dali a pouco ele vai ter, porque o jogador está afim. E se não for para esse ano, para jogar em alto nível, que jogue ali os 60%, 70% esse ano, seja importante para segundo tempo, para determinado jogo, e a partir do ano que vem, com descanso, com pré-temporada, com adaptação, aí contar com o atleta. Vamos dar tempo ao tempo, vamos ter calma. O departamento médico do Cruzeiro é muito competente, né? Para preparar, não só para esse ano, né? Nós temos aí mais 2 meses e um pouquinho de temporada. E vem aí um ano que vem muito importante também, com pré-temporada. E a partir do ano que vem não tem conversinha em janeiro e fevereiro não, irmão. A partir do fim de janeiro é Campeonato Brasileiro, as grandes competições já desde o começo. É uma nova realidade a partir do próximo ano. Para fechar, Pansieri. Você lembrava que dirigente antigamente falava assim, não, vamos usar o estadual de laboratório? O calendário do Botafogo, por exemplo, o Textor lá, o ano dele começa em maio, né? Agora não vai estar para começar mais não. Falar para ele que... Acabou. É cedinho. Para iniciar. Deixa eu fechar então, Cirilo, porque amanhã estaremos na Toca da Raposa cedinho, né? A imprensa convidada pelo clube, estaremos lá representando a Itatiaia, treino parcialmente aberto para a imprensa. Lucas Homero vai ser o convidado, né, para falar com os jornalistas, esse trabalho que está sendo feito para o Clássico. O jogador, como eu disse, retorna à equipe para um jogo tão importante. Ele que é o segundo capitão nessa escala do Cruzeiro, primeiro é o Lucas Silva, vai falar com a gente, vamos trazer toda a repercussão na Itatiaia, com essa atividade parcialmente aberta na Toca da Raposa. Cirilo. Valeu, Emerson Pansieri. Amanhã, então, vamos repercutir, claro, esse dia de treinamento do Cruzeiro também aqui na turma do Bate-Bola.